Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, já estamos atrasados alguns minutos. Para nossa meditação nesta manhã, nós vamos ler dois textos, meus amados irmãos. Os adolescentes podem se dirigir às suas classes, né? Quem é a professora? Dona Maria Divina? O Vinícius está ali. Vamos lá, Vinícius. Ah, é? Tem a classe dos jovenzinhos lá, manda ele lá. Meus irmãos, o primeiro texto está em João, capítulo 4, versículo 31, ao de número 38. Então, abra a tua Bíblia nesse primeiro momento em João, capítulo 4, 31 ao de número 38, nos diz assim, meus irmãos, os irmãos acompanharam a leitura. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O outro texto, que é o texto da nossa meditação, é Mateus, capítulo 9, versículo 35. A uma só voz, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos lá todos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o texto, meus irmãos, da nossa meditação nesta manhã. Meus irmãos, no ano de 2017, eu e Lúcia fomos fazer uma viagem bem distante do nosso reduto de São Paulo. Nós fomos para Castanheira, Mato Grosso. Isso já está lá na divisa com Rondônia. E uma coisa assim nos impressionou muito, que era as lavouras. No caso aqui, no texto aparece seara, né? As lavouras. Havia assim um grande número de quilômetros que a gente andava no asfalto e da direita, da esquerda, margeava e estavam as lavouras de café, de milho, de soja em alguns lugares, de outras coisas que a gente não conhecia, mas você percebia que naquela região era muito forte, não é? Havia uma diversidade de plantações, o que não acontece muito aqui na nossa região.
Aqui você anda por muitos quilômetros, você só vê o que mesmo? Cana. Cana de um lado, cana do outro. Então essa cultura nossa aqui é única nesse sentido. Mas aquela região lá, havia uma diversidade de plantações, e isso era bastante interessante. Às vezes você passa num lugar que é algodão, e você vê aquele algodoal, né? Branco, tudo aquilo nessa época agora, é época de colheita nessa área aí, e era muito interessante a gente avaliando a extensão, né, de toda aquela lavoura. Na seara, ou seja, a seara, na verdade, é muito grande. E esse é o sentido desse texto do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Nós temos já alguns domingos, eu creio que já uns 3 ou 4 domingos, um mês aproximadamente, que nós estamos estudando em Atos dos Apóstolos, não é? Desde o princípio do ano, veio ao nosso coração o desejo de incentivar um pouco a igreja na área de evangelização, na área de ação social, mas sem perdermos também o nosso sistema doutrinário, as nossas doutrinas. Então, eu tenho trazido algumas mensagens nessa direção, e o livro de Atos dos Apóstolos é um bom livro que mostra-nos o princípio da igreja naquele contexto de Império Romano, de muita aridez, e mesmo nesse contexto germinou a semente do Evangelho. Eu até lembrei os irmãos daquele torrão seco, né, daquela terra ressecada pelo sol, e você vê uma planta verde nascendo. Foi assim o Evangelho no Império Romano, né? Era muito difícil, muito mais difícil do que podemos imaginar no nosso contexto, mas lá estavam os pregadores, lá estavam os evangelistas, lá estavam, e isso brotou, isso enraizou, isso deu fruto, e ao ponto de nós desfrutarmos dessa grande bênção sendo igreja no presente contexto, como igreja presbiteriana já há 164 anos, se eu não estou enganado, de pregação do Evangelho. Fiz menção aos irmãos de que em 30 anos o livro de Atos registra o avanço do Evangelho. E fiz uma comparação, os 30 anos da igreja nossa, como organizada aqui nesse local, e um pouco o avanço que nós tivemos se olharmos, fazendo uma comparação com o livro de Atos. Não é que nós não produzimos, houve uma produção, mas se comparar com a igreja de Atos, todas as igrejas a nível de Brasil, elas perdem e muito, né? Porque todo crente era um evangelista. No capítulo 2, ou no capítulo 9 de Mateus, versículo 35, o evangelista, ele diz que Jesus percorria, não tinha uma igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, para Jesus ir lá e se filiar a ela e tornar-se o pastor dela, mas Jesus tinha a missão de trazer esse evangelho, as boas novas da salvação, e ele tinha toda a humanidade no seu contexto como alvo da sua pregação, do anúncio da palavra de boas novas. Então, quando você olha aí no versículo de número 35, você vai perceber que ele diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Aí nós anexamos ali fora um quadro com os nossos 187 missionários, não é isso? 167 missionários
distribuído em vários lugares do nosso contexto de Brasil. Ali é o quadro da Junta de Missões Nacionais. Todos os obreiros nossos, dentro do nosso país, pregando o Evangelho, faz parte daquele quadro por quem devemos orar, por quem estamos orando. Mas é muito pouco ainda se levarmos em consideração o número de cidades. Por exemplo, aqui na nossa região, a cidade de Conquista, que é aqui uns 30 quilômetros, 40, não tem igreja presbiteriana, não tem nenhum trabalho. Se você chegar na cidade de Sacramento, parece-me que também não tem nenhum trabalho. Então, por mais que pareça que haja um avanço do Evangelho, das pregações, nós vamos ter aí inúmeras cidades que não têm trabalho presbiteriano, que não tem o anúncio do Evangelho. Então, Jesus ele tinha uma visão muito clara dessa necessidade. E dentro do contexto dele, com todas as dificuldades, porque não tinha lá carro, não tinha lá, quem sabe, um sistema de comunicação tão viável, tão rápido como o nosso, e não tinha mesmo, ele percorria. Então diz que percorria todas as cidades e povoados, e aí aparece esse aspecto doutrinário, ensinando nas sinagogas. Sinagoga era uma espécie de igreja menor, que se formava através da seita farisaica, dos fariseus, e os hebreus eles tinham esses lugares de culto, lugares de adoração, e isso abria no sábado. Então Jesus ocupava desses locais também para ensinar. É por isso que Mateus vai dizer, ensinando nas sinagogas. Então, por certo, no percorrer das cidades, lugarejos, onde havia uma sinagoga, lá ia Jesus e pregava a palavra de Deus, ensinando, pregando o evangelho do reino. Então, ensinar e pregar era a forma como ele usou, como ele trabalhava para expandir o reino de Deus. Nós podemos sim estar enganjados na missão de Mateus 28, 20, lá aí de pregar o evangelho, sim, ensinando e pregando a palavra. O ensino ele tem um sentido de caminhar mais com o aluno, de caminhar mais com a pessoa. Esse ensino nós transmitimos não só através de uma lição de escola dominical, como ocorre entre nós na igreja, mas através do testemunho da nossa vida. À medida que nós vamos caminhando, as pessoas também vão observando o nosso viver, vão observando o nosso testemunho e estão aprendendo. Jesus ensinava diretamente e Jesus dava esse testemunho. Mas havia alguns momentos que não era um ensino teológico, não era um ensino mais particularizado. Havia uma grande multidão que o seguia e lá estava Jesus como num púlpito pregando, anunciando, falando das boas novas do reino de Deus. E isso o evangelho ia alcançando vidas, alcançando lugares, não é? Também diz que ele curava toda sorte de doença. E aqui, doença e enfermidade é interessante, porque alguns fazem uma distinção. Quando você fala, fulano está doente, ou outra pessoa se dirige à mesma pessoa doente, falando que ela está enferma, nós temos essa visão. A pessoa fisicamente está debilitada, impossibilitada por algum tipo de enfermidade. Isso é doença. Mas aqui não, há uma distinção entre os comentaristas de que quando ele curava toda sorte de doença, estava relacionado com o físico da pessoa, com a sua estrutura física. O surdo, o mudo, o cego, o coxo, ele curava essa estrutura física.
E também a enfermidade dizia respeito à vida espiritual da pessoa. Então havia essa distinção, e essa distinção ela é observada. Jesus curava no físico e curava na alma. E isso precisa ser observado por nós também no presente contexto. Muitas pessoas estão enfermas espiritualmente. Elas às vezes até frequentam as igrejas. Elas até estão entre nós. Mas na alma há a enfermidade da incredulidade, há a dureza de coração, há o distanciamento desta pessoa com o próprio Deus. E aí está o benefício do Evangelho, de não só curar a pessoa no físico, mas também curar a pessoa na alma. E essa cura da alma, meus irmãos, ela é muito importante, valiosa, porque uma vez que se efetua na vida da pessoa, ela passa a entender, a compreender a grandeza e a beleza do Evangelho. Diz o versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então, o que a gente observa? Jesus vem com uma missão definida, que é proclamar as boas novas de salvação, o evangelho que ele pregava, que ele anunciava. Ele é o núcleo, ele é o centro desse evangelho, mas Jesus é alguém que tem um coração compadecido, ou um coração constrangido de amor para levar essas pessoas. E isso é muito importante, porque às vezes nós fazemos algo por obrigação, nós fazemos algo por fazer. Não é o que se observa em Jesus. Diz que ele se compadeceu. Só uma pessoa que ama o seu próximo é capaz de se compadecer e fazer algo por ela. Claro que muitos fazem dentro da igreja, claro que muitas igrejas estão fazendo, mas até que ponto fazem por um desencargo de consciência? Até que ponto fazemos simplesmente por fazer? Me chamou a atenção o fato de que Jesus observa, e ao observar ele percebe que as multidões, as pessoas, não é? Elas estavam desorientadas, exaustas, aflitas, eram como ovelhas que não têm pastor, e ele então, compadecido, se dirige a elas com uma mensagem de vida, com uma mensagem de transformação. A gente está dando ênfase às questões de evangelismo, de ação social, pregação da palavra de Deus, porque o que ocorria nos dias de Jesus continua ocorrendo nos nossos dias. Nos dias de Jesus nós tínhamos o templo, nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos os escribas, que eram os técnicos na interpretação da lei, nós tínhamos aquele grupo mais radical, que era o farisaísmo, não é? Que era o colocar do cerimonialismo em prática e observar não só o decálogo, os 10 mandamentos, mas outras leis, muitas outras leis que eles criaram, mas isso não gerava na vida contemporânea das pessoas vida, não gerava transformação. Aí você vem para os nossos dias. Qual esquina ou qual bairro dentro da cidade que você não vai encontrar uma igreja? E é interessante porque antigamente, até mesmo as igrejas, os pastores, eles quando observavam que num bairro já tinha uma igreja, não se punha lá, não criava lá uma outra igreja. Achava-se que ali, aquela igreja era responsável. Hoje não, hoje parece que virou tipo assim, mercado, né? Tem um mercado
e tem o outro do lado, tem o outro em frente. Hoje as pessoas têm inúmeras opções. Se essa igreja não gera aquilo que eu entendo que deve gerar, eu vou para outra e, né? Inclusive nós temos aqui alguém nos visitando que, conversando com ele, ele falou assim: pastor, olha, eu sou um cara que frequento muitas igrejas, mas várias igrejas, agora eu estou aqui, mas eu sou de tal igreja, fui em tal igreja e agora eu estou passando, parece que é mais ou menos, estou passando uma temporada aqui entre os irmãos. Isso não gera vida. A gente percebe que vivendo num contexto diferente, épocas diferentes, mas a situação de desamor, de necessidade, de incredulidade continua a mesma. São muitas, inúmeras as igrejas, mas qual realmente está alcançando o objetivo de gerar naquelas pessoas, com o ensino, com a pregação do Evangelho, verdadeira vida? Diante de todo esse quadro, Jesus chama os seus discípulos e diz aí no versículo de número 37, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, quando você observa o texto, você vai perceber que Jesus está falando de dois assuntos: da seara, na sua extensão, e do pouco número de trabalhadores. Na verdade, meus amados irmãos, nós temos poucos trabalhadores, mas vamos pensar na extensão dessa seara. Você já pensou o quanto de pessoas que habita esse planeta? Em especial o Brasil, são 215 milhões de pessoas. Agora, nessa vacinação, nós estamos observando aí o desafio de vacinar 1 milhão por dia. E diz que tem alcançado esse número, e mesmo assim, você vai ver no número geral, é uma porcentagem ainda pequena, não foi vacinado a metade, parece que menos da metade. E 1 milhão por dia, aí você observa, já pensou se convertesse 1 milhão por dia de pessoas? E diante desse quadro, então, nós vamos observar que é muito extenso. Há pessoas em todos os lugares. Você vai num bairro, aqui em Uberaba surgem bairros novos em todos os lugares. Você vai lá, você encontra inúmeras pessoas. Você vai do outro lado, inúmeras pessoas. Mas quais de fato dessas pessoas estão ouvindo o Evangelho? Com todo o avanço, com todo o sistema eletrônico de transmissão que se tem, quem de fato está ouvindo a pregação do Evangelho? Então, quando Jesus contempla as multidões, ele parece que exala exatamente esse mais profundo entendimento, né? A seara, na verdade, é muito grande. Grande. Aí você está pensando a nível de município, você vai pensar a nível de estado, você vai pensar a nível de Brasil, de mundo, todos os lugares. E aí, se esse evangelho não for pregado em todos os lugares, como é que essas pessoas vão se salvar? Como é que essas pessoas vão encontrar essa verdade? Eu fico muito preocupado, e talvez aí a crítica de outros meios cristãos conosco, que cremos na eleição, que cremos na predestinação. E parece que isso traz um conforto para nós, dizendo assim: não, os eleitos serão salvos de qualquer maneira, são predestinados para a vida.
Então, indo ou não indo, não importa, serão salvos. Mas parece que isso também gera em nós um comodismo muito grande. Estamos satisfeitos, não é? Estamos satisfeitos. 30 anos aqui nesse bairro. Quem quiser, a porta está aberta. As portas estão abertas, é só entrar, ouvir. Mas será que não temos aí o desafio de enxergar que essa extensão que é grande, que essa extensão que é enorme, a seara na verdade é grande, ocupa também esse lado aqui? Então, se você olhar daqui para a rua, daqui para baixo, quem são os moradores que estão aqui? Para lá, na nossa retaguarda, quem são? Poucos, muito poucos. Então é necessário que nós estejamos olhando para essas palavras de Jesus que percorria todas as cidades, povoados, ensinando e pregando o Evangelho, curando no físico e na alma, e incorporemos isso em nós. Como é que eu vou pregar o Evangelho? Como é que eu estou pregando o Evangelho? Como é que eu estou anunciando? Porque essa seara também é grande aqui. Ela é enorme dentro do nosso contexto. A seara é grande, muito grande. A necessidade é grande. E o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Então, meus irmãos, a igreja, ela tem por objetivo, sim, anunciar o Evangelho. Mas a igreja, através da escola dominical, estudo bíblico, através de uma reunião de oração, através do culto, é munindo você, ovelha, você crente, para que cheio desse despertamento, que começa com conhecimento, com uma vida de comunhão com o Senhor, se desperte a levar o Evangelho. Possa levar o Evangelho, possa anunciar. Aí você vai ter a sua família, você vai ter os seus parentes mais chegados, você vai ter o local aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você caminha. Todos esses lugares nós temos que ver como extensão, campo. Esse é o nosso campo. Qual é o campo da igreja presbiteriana, ou da terceira igreja presbiteriana? É todo o bairro. É toda a cidade, é todo o município, é todo o estado. De que maneira? Aí nós precisamos sim criar individualmente as nossas estratégias, porque nós é que somos responsáveis para a transmissão da palavra de Deus. Quando eu leio esse texto, a seara na verdade é grande, eu fico pensando no agronegócio. Nosso país, não é? A gente tem sabido aí de que o que nós temos produzido tem alimentado muitas nações, inúmeras, são bilhões e até trilhões de grãos, tal a extensão daquilo que nós plantamos e daquilo que nós colhemos. Bênção. Mas nessa semelhança aí está também a seara humana. Inúmeros são aqueles que não conhecem o Evangelho, inúmeros são aqueles que precisam dessa libertação transformadora, e nós é que detemos essa verdade. Mas há um ponto que nos constrange nesse texto, meus irmãos. Não é o de ir, não é a grandeza, mas é um outro fato. E aí eu até abro para os irmãos poder falar. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Agora vem esse fato que traz um certo conflito a nós. Mas os trabalhadores são poucos. E aí? Não é meio constrangedor saber que esse evangelho é o evangelho de vida, que esse evangelho é o que transforma,
que inclusive transformou a nossa vida, nos libertou. E por que será que Jesus constata para nós aí que os trabalhadores são poucos? O que o irmão pensa a respeito desse são poucos os trabalhadores? Primeiro, eu já respondo para os irmãos, é um fato. É um fato, você não tem 100% dos crentes envolvidos na obra da evangelização. Se nós tivéssemos, meus irmãos, a coisa seria totalmente diferente. Mas quem converte não é Jesus? Quem converte não é o próprio Deus? Por que será que Jesus está dizendo que os trabalhadores são poucos? Eu acredito que porque ele constatava isso mesmo. E porque ele falou que os trabalhadores são poucos, nós vamos dizer, não, Jesus já sabia disso, está tranquilo. Somos poucos, vamos fazendo aí do jeito que dá, da forma como for possível. Eu creio que isso é se acomodar. Eu entendo que isso é cruzar os braços. Nós deixarmos as coisas acontecer. Há um texto que Jesus disse assim: o profeta não tem honra na sua. Aí quando o pastor forma lá na igreja, aí ele é convidado por outra igreja distante, porque vestem essa vestimenta, né? Jesus disse que o profeta não tinha tanto valor lá na terra dele. Então o pastor formado, não é o caso seu, né? Formado naquela igreja, é melhor ir pregar em outra igreja, ir para uma outra igreja, porque acha que aquilo que Jesus falou se aplica, né, do nosso meio, não vai, isso não está certo. Jesus falou mesmo, era uma constatação de que o profeta na sua terra não tinha, mas nós vamos dar ênfase a isso? Então Jesus disse, os trabalhadores são poucos, e nós vamos dizer, não, Jesus mesmo disse que são poucos, não tem problema, vamos caminhar desse jeito? Não, nós precisamos, irmãos, inverter essa situação. Nós não podemos ser aquele grupinho, pouquinho, e isso lamentavelmente acontece, quando você se propõe a um trabalho de evangelização, um trabalho de... Antigamente a gente entregava folhetos, agora há poucos dias fazer uma entrega de cobertores aí, você percebe que o grupo que se dispõe é um grupo menor. Os que trabalham sempre estão carregados, porque sempre estão sobrecarregando aquela pessoa, e outras pessoas que podiam trabalhar, que podiam realizar, não realizam. Alguns vão dizer, mas eu não recebo incentivo, ninguém me incentiva. Será que é por aí mesmo? Será que a gente está desmotivado porque ninguém te incentiva? Ora, a palavra de Deus é o maior incentivo para nós. A palavra de Deus é o maior realidade para que a gente, observando-a, possa pôr em prática. Então eu constato, a seara é extensa? Mas tem esse fato que me traz um certo conflito. Os trabalhadores, aqueles que se dispõem, e esse se dispor, nós há poucos dias fizemos uma assembleia para indicação depois de indicação de pessoas para o ofício presbiteral, e nem as vagas foram preenchidas, nem as vagas. Abriu-se 3 vagas, um foi reeleito, outro foi eleito, e o que a gente percebe é uma coisa mais ou menos, tem pessoas melhores do que eu para fazer. Alguém pode fazer. Alguém vai fazer no meu lugar. Aí você constata dentro da igreja as palavras de Jesus, no ofício presbiteral, no ofício diaconal.
no ofício da ação social, no ofício da evangelização, no ofício de fazer uma visita. Olha como que nós somos, não sei se mal agradecidos, mas mal orientados. Você visita o crente e você continua visitando, volta a visitar. Aí no final do ano, numa conversa, você foi lá várias vezes, leu a Bíblia, orou, mas o pastor não foi na minha casa. O pastor não me visitou. A Dona Maria Divina me visitou, mas o pastor não me visitou. Quer dizer, parece que no individual, o pastor é o pastor, é o que tem que fazer, é o que deve fazer, é o que vai fazer, e que o ministério que o Senhor deu a cada um de nós, do ir, do pregar, do orar, do visitar, do consolar, não, isso fulano fez, mas não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono, quando na verdade esse ofício é dado a todos nós. E levar uma palavra, né, de incentivo. Nós temos aqui alguns casos na igreja, bastante interessante. Quando eu vou visitar ali a Dona Francisca. A Dona Francisca, os irmãos sabem, ela está fazendo quimioterapia, e o quanto é abençoador aquela visita que a gente faz ali. Leva a ceia para ela, ela se sente, eu diria, com todo o convívio dela com a igreja, mas ela se sente, parece que animada, consolada. E isso tinha que acontecer com cada um de nós. Receber a visita. Isso é ir pregar o evangelho. Isso é ir e anunciar. Mas são poucos. São poucos porque nós estamos... Lembra daquela mensagem quando Jesus, da parábola do rei que foi fazer o casamento, celebrar o casamento do filho, e mandou convite para todos, e foram tudo em busca dos seus negócios, seus compromissos. Alguns dizem, né, não, eu tenho coisas mais importantes a serem feitas. E o rei ficou irado, mandou os seus servos ir para todas as esquinas, todos os lugares, todo tipo de gente trouxessem para o banquete. E a sala ficou cheia. Nós temos tido assim, lamentavelmente, ao longo desses 100 e tantos anos de igreja presbiteriana, constatado essa grande dificuldade das pessoas abraçarem a obra, de fazer por amor, de fazer sem querer receber em troca qualquer palavra de incentivo. Isso é bom? É. Isso é necessário? Também é. Mas, meus amados irmãos, porque eu não recebo, porque eu não faço, eu vou deixar de fazer a obra do Senhor? Então eu vejo, às vezes, num momento de eleição de presbítero, de diácono, de diretorias de sociedade, muitas vezes as pessoas indicando, as pessoas expondo a outros, porque elas mesmas não se dispõem. E aí todos nós continuamos inclusos nessas palavras de Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Cadê os trabalhadores da nossa igreja? Cadê aqueles que têm força, que têm ânimo? Cadê aqueles que têm ideias? Aqueles que têm uma visão diferente? Cadê? Por que que estão silenciados? Aí você vai olhando as igrejas, você vai percebendo. Aquele que é professor da escola dominical, ele não só é professor, mas ele tem outra atividade, porque é os que se dispõem. Eu observo muito quando lá no templo Jesus senta num lugar e ele observa todos que vêm dizimar. Vão lá no gasofilácio, colocam as suas moedas e vai, outros para as suas quantias. Aí ele chama os discípulos, quem sabe eles fazem uma roda. Vocês viram todos esses que trouxeram o dízimo aqui no gasofilácio? Só
uma pessoa deu tudo. Só uma pessoa foi fiel. Uma velhinha que deu lá uns 50 centavos do que ela ganhava. Porque o que ela tinha, ela deu. Todos os outros deram daquilo que sobrava. Todos os outros. Então eu olho assim, às vezes a gente, não na área de dízimo, que também se aplica, mas quem são os trabalhadores? São as viúvas pobres da igreja. Não significa que as viúvas estão trabalhando aqui na nossa igreja, mas são aqueles que não têm muito a oferecer, que têm consciência de que os trabalhadores são poucos e abraçam a obra para fazer. Essa ou esse é a viúva pobre, que se dispõe, que se coloca a realizar. Eu fico assim, imaginando, se eu fosse observar, por exemplo, o meu afino para cantar, e por não tê-lo, deixar de fazer a obra. Não, eu não canto, eu não vou me dedicar a nada dentro da igreja. Por quê? Porque eu observei que muitos que cantam bem, não usam para a glória de Deus. Então Deus começa a usar aquelas coisas loucas, que não cantam bem, que não falam bem, quem sabe, e vai fazendo a obra desse jeito. Há muitas pessoas com muitos talentos, com muita capacidade dentro da igreja, mas não tem a disposição de fazê-lo. E a gente às vezes até é recriminado, não, mas o pastor não incentiva, o pastor não faz isso, não faz aquilo outro. Você pode fazer o que você quiser. Se isso não tiver no coração do talentoso para fazer, não vai fazer nunca. Sempre haverá uma desculpa, sempre haverá um empecilho. Então, não foi só nos dias de Jesus que a seara era grande, que os trabalhadores eram poucos, continua do mesmo jeito. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e nós vamos fazendo dentro da medida do possível. E às vezes até você que realiza dentro da igreja recebe crítica por realizar o pouco que você realiza, daqueles que nada fazem, e isso é muito triste. Mas há uma solução. A solução está no texto. Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Então dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. 38, o que é que diz? Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é a solução eficaz para nós, igreja, que constata a extensão dessa seara, o número menor de trabalhadores, orar para que Deus envie para o nosso meio membros, Henrique? Não, trabalhadores, né? Não é membros. Nós não precisamos de muitos membros. Nós precisamos de quê? De pessoas que trabalhem, de pessoas que se disponham, de pessoas que sejam madeira para toda obra. Nós precisamos. Agora, não é o pastor que precisa, não é o conselho que precisa, não é a estrutura da igreja que precisa, é o próprio Deus que precisa de trabalhadores, e Ele vai levantar esses trabalhadores na sua seara. Às vezes, quando a gente muda de igreja, a gente faz um questionamento assim: quem será que a gente vai encontrar na outra igreja? Porque nessa igreja aqui, na terceira igreja, nós não precisamos ser muito sábios para saber quem são os que trabalham, com quem podemos contar. Mas é incrível, irmãos, porque em todas as igrejas também, nós vamos encontrar aqueles irmãos dedicados, aqueles irmãos que oram, aqueles irmãos que visitam, aqueles irmãos que doam, aqueles irmãos que estão
prontos, você nem imagina que lá num lugarzinho distante tem alguém que às vezes não é para que a gente visualize, mas se destaca por aquilo que fazem, por aquilo que está fazendo, por aquilo que sempre realizou. Conta uma história que numa pequena igreja, os crentes tinham lá as suas lutas, as suas dificuldades, mas um fato era notório. Todos que chegavam encontravam aquela, é pote que fala, aquela de barro lá que põe água? Pote, né? Ali você encontravam cheio de água. Todos que chegavam, e eles nunca o notavam dentro da igreja, nunca se preocuparam com aquele fato. Chegavam, iam lá, tomava água boa, né? Geladinha e tal. Até que aquele irmãozinho, que eles nunca se aperceberam, morreu. Ele morreu. Não veio na igreja porque foi sepultado e tudo. Logo no primeiro domingo, já não tinha água. Só depois da morte dele é que vieram constatar que durante todos aqueles anos o trabalho daquele homem era chegar o primeiro na igreja e encher o pote d'água. Ele pensava dar água para os irmãos, né? Ele serviu ao Senhor, caladinho no canto. Talvez a única coisa que ele soubesse fazer era pôr a água dentro do pote lá. Mas ao morrer não tinha outro. E eu fico assim pensando, a nossa igreja, a terceira igreja, nós tivemos aqui o seu Alexandre, que por longos anos tocou violino, ensinou música, não é? Nos abençoava. Mas morreu, com quase 100 anos, e passou. Tivemos outros que trabalharam, né? Seu João Marques, seu Paulo, Ronaldo, várias pessoas. A questão não é dizer que Deus não levanta, a questão é o que nós estamos fazendo para ir ocupando essas vagas, essas luzes que se apagaram no nosso meio. Então, eu não me preocupo muito com isso. Os anos vão passando e nós vamos ficando cada vez mais debilitados, meus irmãos. E ao final, pode ocorrer aquilo que ocorreu e tem ocorrido na Inglaterra, na Escócia, na França, em muitos lugares. Templos enormes, vazios. Ninguém se preocupa. Morreu uma geração perdida. E não se levantou outra. Eu sempre faço uma crítica a Josué. Excelente homem na liderança. Mas assim que Josué morreu, houve a distribuição das tribos. Lá vem o livro de Juízes, dizendo que cada um fazia o que achava melhor. E não havia rei. Não havia quem os conduzisse. Josué, talvez, na ênfase de distribuição, de partilha das terras, não se preocupou em levantar uma liderança forte, que pudesse exercer o domínio espiritual e político da nação. E o resultado é que Deus, vez ou outra, levantava, né, um Sansão, um Jefité, levantava lá um Gideão, estranhos, né, nas suas formas de estabelecer a paz. E com isso eu termino, é muito sério, porque se nós não nos dispomos a trabalhar dentro dessa seara extensiva, não é, de poucos trabalhadores, possivelmente nós vejamos aí igrejas, toda uma geração
sem essa preocupação, igrejas fechadas, igrejas sem obreiros, sem ninguém. Nós não temos, eu sempre falo isso para os irmãos, nós não temos a melhor música, nós não temos aqui o melhor lugar para que nos acomode no banco. Nós só temos algo aqui que ainda nos une, que é a presença de Deus, a misericórdia e a graça dele. Porque, irmãos, quantos outros lugares muito melhor de acomodação do que a igreja, e que os jovens estão indo, estão encontrando, estão buscando. E isso é muito sério, porque nossa geração talvez não seja uma geração tão comprometida, que não se preocupe tanto com essas palavras do Senhor Jesus Cristo: a seara é grande, ou os trabalhadores são poucos. Então nós precisamos orar, buscar a Deus, buscar que Deus nos ajude, né? Essa igreja é uma igreja talentosa. Se nós não tínhamos o seu Alexandre, nós temos um Henrique, com violino. Temos aí a Olívia, fruto daquele trabalho. Temos ali a Carol. E eu falo para vocês, tem que abraçar, tem que fazer. Não adianta esperar, o pastor vai lá, minha irmãzinha vai tocar. Não, Carol, você tem que falar com a Olívia: eu quero tocar hoje, eu quero mudar os hinos, eu quero criar um repertório. O Henrique, ali o nosso irmão André, a mocidade, temos que fazer. Nós vamos ficar aqui esperando até quando? Nós vamos tirar essas fitas dos bancos já. Nós vamos tirar, nós vamos abrir as portas da nossa igreja. Agora, se nós ficarmos esperando o quê? Até quando? Irmãos, essa pandemia, ela veio ferir profundamente, não foi a sociedade não, foi o povo de Deus, as igrejas, ou então veio purificar, veio limpar, veio transformar tudo isso. Bom, seja para o pior ou para o melhor, a pandemia, ela vai passar. Mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus continua nos desafiando, nos despertando e nos colocando diante de grandes desafios para o louvor e para a glória do Senhor. Que Deus os ajude, que Deus os fortaleça, que nós possamos estar atentos a essa palavra do Senhor Jesus, que disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você pode ser melhor do que você tem sido. Todos nós podemos ser muito melhor como trabalhadores do que temos sido. Basta que tenhamos a disposição, tenhamos a coragem de dizer: opa, estou aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso contribuir para isto? Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus repouso sobre a vida da igreja. Nós estamos anunciando agora um projeto em pé, pastor. É encabeçado pela UMP, mas é um projeto para abençoar a igreja. Nós vamos realizar a primeira conferência jovem aqui da nossa igreja, agora no mês de agosto, dos dias 12 a 14. Devido à pandemia, vai ser um evento online, então nós transmitiremos as palestras no Facebook, na página do Facebook da igreja, e o tema é um tema muito interessante. Então, virá o fim, a perspectiva reformada sobre os últimos dias. Nós teremos 3 palestrantes, conhecidos pelo pastor Saulo, por mim também. Na quinta-feira falará para nós o reverendo James Procópio, pastor da igreja do Jardim Goiás, em Goiânia. Ele vai falar sobre as principais correntes escatológicas.
Na sexta, o reverendo Eber Scheiblich, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, em Anápolis, falará sobre a grande tribulação e o anticristo. E no sábado, finalizando então a nossa conferência, reverendo Robson Grip, pastor da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, aqui em Minas, vai falar sobre a parousia, sobre a volta de Jesus. É um trabalho encabeçado pela OMP, mas é um trabalho para abençoar a vida da igreja. E você pode nos ajudar de duas formas. Primeira delas, orando por esse projeto. Orando para que ele seja realizado para a glória do Senhor e para a bênção da sua igreja. Segundo lugar, divulgando esse projeto junto conosco. Você vai receber no seu WhatsApp, provavelmente a gente coloca no grupo da igreja, ou então no Facebook, esse mesmo cartaz, para que você possa enviar para os seus contatos. Os irmãos estão vendo, vão ver aqui embaixo, tem um site para as inscrições. Os irmãos da igreja não precisam fazer as inscrições, mas para as pessoas de fora a gente gostaria de ter esse controle, a gente ver qual vai ser a abrangência. Então eu peço que você abrace esse projeto junto conosco, que você esteja orando por ele, que você nos ajude a divulgar. Tenho certeza que vai ser bênção para a vida da igreja. Algum outro aviso, meus irmãos? Ok, então vamos encerrar. Que todos os irmãos tenham um bom dia e logo mais à noite cá estaremos para cultuarmos a Deus.